Valendo! Hello, close friends! Hoje, o nosso papo é literalmente nas alturas. Nós temos uma convidada especialíssima aqui. A Adriane, ela é piloto de balão. Parou. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa agradecer os nossos apoiadores que fazem esse programa acontecer, ser tão especial e garantir aí o dia de vocês assistindo esse episódio sensacional. Vamos começar pela Grota Beer, sempre com a gente, a melhor cerveja da região, e Eletrofreitas, com essa poltrona maravilhosa, essa mesinha super moderna. Vão até a loja e confiram as novidades, confiram tudo que tem lá, porque a sua casa vai ficar bem moderna, bem atualizada e muito linda. Tomar uma grotinha hoje, né, galera? Ó. Olha aí, ó, galera. Nossa! A gente não pode sujar o chão, tá? Porque a Marlene, ela briga com a gente. Uhum. Nós temos a nossa Marlene Matos. Marlene, ela é fogo, galera. Thank you. Então, vamos lá iniciar esse bate-papo. Conta pra gente, Adriane, como que começou esse teu interesse por balões? Então, o meu interesse por balão ele faz bastante tempo. Na verdade, desde de nova, desde a adolescência, eu já gostava dessa parte ali de aviação, a parte de ciências, assim, sempre me chamou muito a atenção. Tanto que quando eu estava no colégio, no segundo grau, que agora é ensino médio, né? Na Feira de Ciências a gente chegou a construir nosso grupo de trabalho construiu um balão com tecido, com fogo, tudo. Naquela época assim não tinha bombeiro para fiscalizar, porque hoje seria impossível a gente não fazer. pode. Não, o que a gente fez eu paro para pensar, meu Deus do céu, nem sei como é que os professores deixaram, né? Só que era muito difícil entrar no balonismo, né? A gente tinha a questão da influência de torres, de ver, né? Então foi um sonho adormecido. Depois, ali por 2017, quando começou os voos de balão aqui na Praia Grande, na época foi o Flávio com o Murilinho, era na frente de casa, onde eles decolavam, então a gente conseguia ver. Então aquilo lá foi chamando atenção, assim, foi despertando novamente aquela vontade de estar junto. Como a gente tinha já amizade com o Flávio, ele chegou a um ponto que eles precisavam de gente para ir de madrugada. E era difícil no começo achar pessoas que acreditassem que era uma atividade normal, vamos dizer assim, acordar 3 horas da manhã para ir correr atrás de um balão, né? Então ele foi atrás dos amigos para ir. A gente começou a ir, ajudar a montar o equipamento. Um dia eu fiz um voo e eu disse, não, é isso que eu quero para mim. Legal. Isso, eu conheci um piloto, a gente conheceu, fez amizade, eu e meu esposo. E eu falei, olha, eu quero me tornar piloto. E Meu marido me apoiou. Quando tu entrou nesse mundo do balão, te veio essa memória do colégio, assim, e pensando, será que eu já estava traçando meu destino lá? Não sei se eu já estava traçando, mas eu sempre faço esse paradoxo. Será que já tinha alguma ligação? Já estava para acontecer? Isso, já estava para acontecer. Às vezes, quando eu tenho fotos que eu vejo das lembranças do Face, que vejo assim, eu tirando a foto e eu já me encantava simplesmente por ver o balão. Eu vi o balão decolando perto de casa, eu tirava foto e postava, achando assim a coisa mais linda, porque eu vi um balão. E hoje, muito daqueles balões que eu tirei a foto, eu já pilotei eles. Então, para mim, eu me sinto grata por ter realizado um sonho. Para mim é um sonho, é uma gratificação, assim. E aqui em Praia Grande é tão recente, né? 2017. É muito recente. A gente tava acostumada a ver torres e tal. Todo ano, né? O festival e tudo. E muito legal. Até agora, esse final de semana, nesse não, né? No da Páscoa, foi batido o recorde de balões aqui no céu de Praia Grande. Foi. Eu não sei se... acho que teve um outro feriado, acho que no ano passado, que chegou a dar um pouquinho mais. Mas a gente quase chegou também
Certo, mais de 60 balões também. Então, Pois é, né? Era uma coisa que não, a gente não tinha o costume de ver aqui e agora, então... isso, se parar assim para pensar, se alguém chegasse ali em 2015 e dissesse na Praia Grande vai ter mais de 50 balões voando, alguém ia dizer, você é louco falar isso, nunca vai ter balão voando na Praia Grande. Que legal. E isso começou 1, 2, 3, uma empresa, 2, 10, 15, 20, então hoje a gente tem todos esses balões que movimentam a economia como um todo, sim. né? Porque elas envolvem muita gente no balão, né? E deu 60 balões no ar? Deu mais de 60. Mais de 60. Na Páscoa. Como vocês controlam o trânsito ali de balões? É tranquilo ou chega... Trânsito de balões, adorei. Não deixa Tem de semáforos. Não deixa de ser um trânsito, né? Mas como na aviação se fala o tráfego, né? Mas Isso. Então, é uma decolagem conjunta. A gente É conjunta a decolagem. Isso. Olha Então, isso. eles realmente podem haver os toques. A gente tem que evitar toques embaixo, o balão de embaixo tocar no balão que está em cima, né? Na parte, o tecido bater na parte do cesto. Isso é um toque perigoso, lateralmente não tem problema. Então, o nosso controle, a gente só vai subindo devagarinho, a gente leva rádios, vai a equipe de solo conversando, dizendo, pode subir, e normalmente o piloto cuida sempre o que está embaixo. Então, se ele vê um balão se aproximando, ele sobe, mas ele também pergunta para a equipe como é que está o teto dele, e a equipe vai conversando, dando orientação como se fosse a torre de controle, né? E com o tempo os balões vão se dispersando. Cada um vai pegando uma camada de vento, pouca distância um do outro, cada um já pega um vento diferente, tanto que é muito difícil a gente pousar juntos. Decola, cada um vai para um lugar. A Claudinha queria saber. É o que falta pra ela voar de balão. Ela quer saber como é que vocês comandam o balão. Como é que sabe pra onde Tem que como, ele vai? assim, eu posso ir pra lá, eu posso ir pra cá. Então, a gente sempre fala isso quando o passageiro pergunta, como é que a gente sabe o nosso pouso? A gente fala que o nosso voo é SDS. Só Deus sabe. Mas A assim, resposta que eu queria ouvir. Mas assim, antes da decolagem, tanto a gente vai acompanhando diariamente, de hora em hora, as previsões do tempo. A gente usa vários aplicativos para a gente saber o vento, porque o balão ele é um mecanismo bem simples e é o mais seguro que tem de meio de transporte, tirando o elevador, né? Então, mas por que ele é seguro? Porque a gente voa somente em condições meteorológicas seguras. A gente só vai voar se tiver plenamente seguro. Então a gente faz todo um estudo, os aplicativos eles nos dão uma boa referência à velocidade e direções dos ventos. Então a gente já decola sabendo que em tantos metros a gente vai ter um vento indo a sul, a norte, a nordeste. A gente trabalha muito com graus, né? 30 graus, 40 graus, 50 graus. Então a gente mais ou menos, a gente já decola, a gente já orienta a equipe, olha, vai para tal lugar, eu vou ir para aquele lugar. E quando a gente vai subindo, a gente vai pegando as diversas camadas e a gente vai mentalmente guardando. Tantos metros tem tal grau, tantos metros tem tal. Quando a gente desce, a gente procura de novo aquele vento, ou mesmo vai descendo devagarinho, vai experimentando e vai procurando aquelas camadas para poder pousar onde a gente quer. A gente não é tão à deriva assim. A gente não consegue fazer curvas, né? Mas no subir e descer, a gente procura correntes, ou às vezes perto de uma árvore, de uma montanha, o vento faz alguma influência. A gente sempre fala, assim, quando a gente aprende, né, os instrutores, que o vento ele funciona como se fosse uma água no rio. Então, quando tem uns obstáculos, ele passa por cima ou ele contorna. Então, a gente aprende a ver a geografia também assim, para conseguir entender como é que o balão vai se comportar quando a gente chega perto de uma árvore, de um morro. Ou a gente também olha o balão que já está mais baixo, mais alto, para a gente saber como é que a gente vai se comportar no momento do pouso. Olha que legal, né? É uma arte. É uma arte, isso. É um não estudo. é só subir num balão e botar ele no ar, né? Não, tem que saber. Tem que estudar, tem que ter uma sensibilidade. Tem uma formação, um curso, como é que funciona? Sim. Se eu resolver me tornar piloto de balão, agora eu aprendi, gente, é piloto, ainda que seja no feminino, correto a gente chamar de piloto. Como que eu poderia me tornar uma piloto de balão?
Hoje tem duas maneiras de ser piloto. Tu pode ser um piloto desportista ou um piloto... Ai, esqueci o termo. PBL. É PBL. Que é um piloto com brevet mesmo. Então, o aerodesporto, tu te filia a uma escola de voo, faz aulas, e tu, teoricamente, só poderia voar para participar de competições, balões pequenos e competições. Já o piloto, que é, no caso, a minha formação, hoje está um pouco mais difícil do que quando eu fiz, mas tu tem que fazer exames médicos, a mesma coisa do piloto privado, chamado CMA. Então, a gente faz uma bateria de exame, tem que fazer exame de arcada dentária, ouvido, eletrocardiograma, eletrocefalograma, exames de sangue, um montão de coisas a cada 4, 5 anos, dependendo da idade. E faz aulas também, mas antes disso tem que fazer uma prova vinculada à ANAC, que é uma prova bem difícil agora, porque eles pegaram bastante temas da aviação, não só do balonismo, então da aviação como geral, então ficou bem difícil para fazer agora. Então tem que fazer, além, passa na prova, daí faz as aulas, são em torno de 20 horas aula, é pouco até. Não necessariamente tu já sai apto, mas tu já aprende bastante ali, tu vai aprender com o tempo, né? Não adianta, é igual o carro, né? Vai pegar a segurança com o tempo. E depois que termina essas aulas, tu faz um voo que é chamado, é um dos piores voos que tem, que a gente fala, que é o chamado voo solo. Depois que tu fez a aula, tudo, o teu instrutor vai perguntar, tu tá apto? Tá bem? Tá tranquilo? Tá. Então tu vai fazer um voo sozinho. Uau! Sozinho. Desde montar o balão, Isso, tudo. gente, claro, ele tá junto, tá? A equipe, tudo junto, mas tu decola sozinho, tu vai sozinho no balão. É muito estranho, porque toda aula tu tá com o teu instrutor, às vezes vai um amigo junto, às vezes vai alguém que tá tendo aula também, só pra estar acompanhando também. Mas aquele voo sozinho é bem estranho, quando tu decola, daí tu pensa assim, ai meu Deus, e agora? Será que é isso? Será que é isso que eu tô fazendo certo? Claro, o professor tá no rádio, tudo, a gente tá em contato, né? E depois tu tem que navegar sozinho, fazer como a gente conversou ali, procurar orientar o pessoal para te achar onde tu vai pousar, porque ele tá sempre uma equipe te caçando, né, e te resgatar. Pousar o balão tudo certinho, daí tá tudo certo. Depois tu faz uma prova, esse mesmo voo, daí vai junto um checador. Ele é vinculado à ANAC, que ele vai te avaliar e te dizer, não. É igual uma CNH, assim, Igual digamos. uma CNH, isso. Tem Mas todo ainda um tem, processo. antes tem o voo sozinho. O voo Vai fazer uma sozinho. pontuação ali. Não, Não chega a fazer uma pontuação? Não, assim? não. É só apto ou não apto? Não apto, isso, Aham. isso. E daí tu tem que estar... Então, tu considera esse o teu primeiro voo sozinha ou tu tem alguma lembrança de um outro voo, assim, tipo, esse é meu primeiro voo que me marcou? São dois, esse e depois o meu primeiro voo como já, que a gente fala brevetada, já com o brevet. Porque daí quando tu te forma, como eu falei, a gente tem que treinar mais para poder se sentir seguro para voar. Na época eu já continuava fazendo equipe de balão com o Murilo. Ele falou, na hora que querer equipamento, pega aqui, paga o gás e treina para voar. Então pegamos um balão, foi eu, a esposa e meu primo. Vamos voar, né? Estávamos voando tranquilamente ali, mas claro, né? Com um pouco de insegurança, primeiro voo, né? Vamos, tudo. Quando tinha outros pilotos voando, falaram assim, olha, tá entrando vento, pousem o quanto antes. Mas não deu tempo, a gente pegou o vento. E viu que ia ser difícil, sabe? E tá, e eu fiquei um pouco nervosa, mas vamos, né? Na teoria eu sabia como fazer, né? Vamos lá. E vi que acelerou o balão, tudo. Nesse meio tempo, meu marido no mexer, bateu nos equipamentos e desligou tudo. Ai. E eu falei, meu Deus do céu, não sabia que velocidade. Mas foi bom, no final acabou sendo bom, não sabia que velocidade. Porque no treino, nas aulas, o meu professor, aliás, Rafa, um beijo, ele não deixava a gente usar os equipamentos para justamente legal. a gente ter essa sensibilidade para saber se virar sem equipamento. Sim.
Fiquei ali, né? Não, mas vamos, né? E daí eu sei que no fundo a gente viu um pasto, assim, bem grande, assim. Daí eu falei pro meu primo, pro Saulo, né? Vou pousar lá. E tinha uma árvore, né? Ah, mas tem uma árvore. Não, só vou passar a árvore e a gente vai pousar. E fui, fez o rasante, passei a árvore, desci, ó, daí a gente abre, né, a corda para tirar o ar, para ele perder o ar rápido, né? Uhum. Eu sei que o balão foi, bateu no chão, a gente se sentou, eu para um lado, eles para o outro, assim, eu puxei aquela corda, assim, pensei, meu Deus. Quando parou, assim, nós rindo, né, de nervoso, mas rindo, né? Sim. Rindo, daí parou, ficou tudo quieto, daí a gente ergueu o tecido, assim, porque ele pousou ao contrário. Olhamos, assim, o balão todo estendido, assim, parecia assim que tinham passado um rolo em Que cima, lindo, né? Que cena linda. Foi lindo, né? Depois que passa, tudo é lindo, né? Eu fiquei imaginando bem grande. Isso, assim, bem manto, redondinho, assim, bem bonito, legal. assim. A gente calcula, assim, quem viu as fotos que a gente tirou, a gente pousou uns 30 por hora, sabe? O que é bastante pro balão. É rapidinho, né? O que seria o ideal? O ideal é menos de 10. Olha só, pequeno. então... Mas a gente pode pousar até um 40. É seguro, vamos dizer, que não um pouso bem feito, num espaço correto de saber. Ninguém vai se machucar um pouso de 40, 50 por hora, desde que tu saiba pousar, né? Aproximar, né? Então, esse foi um que me marcou bastante por causa disso, porque foi o primeiro e eu consegui fazer tudo certo, né? E daí, logo depois, eu fui chamada para voar com passageiros Que legal. na empresa, assim. Que legal. Esse foi o mais marcante, assim, Legal. de todos. E como que é a preparação para voar? Para ir pro voo? Talvez hoje tu já esteja um pouco mais acostumado. Faz bastante voos? Faço, eu vou praticamente todos os finais de semana. Não, final de semana mais, final de assim. semana. E isso. como é que é a preparação, assim? Então, a gente acorda bem cedo, né? Normalmente. Porque o voo, ele sempre ocorre no amanhecer. No que o sol tá nascendo, a gente decola, né? Então, a gente tem que estar com bastante antecedência onde está guardado o balão, que a gente normalmente chama os hangar, né? Então, horas de manhã, os equipamentos que a gente usa, os equipamentos pessoais da gente de voo, que ficam na mala de voo, já deixa tudo prontinho. A gente vai lá no hangar, também normalmente já está todo pronto o equipamento, a gente só faz uma verificação que é padrão, ver se, principalmente a questão de gás, os gases, se está todos os tanques cheios de novo, por mais que, por exemplo, eu vou no dia anterior, eu fiz o refil, que a gente repousa o gás. Mesmo assim, eu vou voar de novo, eu vou verificar se realmente não teve perda de gás, está tudo certo. Então, a gente vai lá, pega o equipamento, engata na caminhonete. Hoje, a maioria dos voos já estão ocorrendo ali no Três Irmãos, a gente já tem um campo sempre ali. A gente vai com a caminhonete, leva o balão, que está numa carretinha própria para ele, vai lá, tira o equipamento de cima, é uma equipe, dependendo do tamanho do balão, é de 3 a 8 pessoas, isso vai variar do tamanho do balão. Normalmente o balão que eu estou pilotando agora é para 8 pessoas, então vai 3 a 4 pessoas na equipe. Então a gente tira, estende o tecido todo no chão, o cesto, liga aqueles ventiladores, os ventiladores primeiro. Dando aquele formato. Isso, deu aquele formato no chão, daí quando ele está quase cheio ali, ele chega no limite que ele enche, a gente começa a colocar fogo nele para ele ficar de pé, assim. E tu acha que o clima aqui de Praia Grande é um clima bem propício para o balão? Sim, ele Bem bom. Ele é bom. Ele é bom. Claro, ele tem os seus cuidados que a gente tem que ter, próximo à serra ali, porque tem o vento que faz, a gente fala, os chamados rotores, por causa do rio, o vale ali que forma o rio ali, tem correntes de vento, assim. Mas ele é bem propício, né? Ele permite que a gente faça uma boa navegação, explore, brinque bastante nessas correntes de vento, né? Entre subir e descer, tu vai para vários lugares. E a geografia também, né? Ajuda bastante a explorar isso. Então, é super seguro para isso, né? Tem bastante lugar para pousar também, né? Também. Tem épocas do plantio do arroz, que é uma época meio crítica pra gente, porque daí tá o arroz plantado, que é a pior época. Mas mesmo assim tem áreas de pastagem, tem as estradas, assim, consegue. Mas tipo, agora que tá o arroz colhido, é maravilhoso, né? Porque tudo é pouso. Em qualquer lugar. Tudo é pouso, né? Que legal. Então...
A Adriane trouxe aqui hoje a bolsa que ela leva nos voos, ali, a preparação que ela faz. Ela vai mostrar pra gente o que ela leva. Fica à vontade. Todo piloto, ele tem a sua chamada mala de voo. A gente leva diversas coisas aqui. Uns têm umas maiores, outras menores, mas a gente tem alguns itens básicos. Que não pode faltar na tua bolsa. Isso, porque diferente de um carro, a gente não tem acostamento, né? Então a gente tem que ter algumas... Tem que estar preparado. Né? Normalmente a gente leva o celular da gente. Um power bank, que não pode faltar. Normalmente eu levo um segundo celular que eu uso como GPS. A gente tem programas para o próprio balonismo, onde a gente grava o nosso voo. Normalmente a gente já grava, é chamado tracking, né? Então a gente grava todo o caminho que a gente faz para controlar as horas de voo que a gente voa e também as horas de voo do balão, porque isso é muito importante para a manutenção do balão e também o controle de horas que a gente faz. Então a gente utiliza o celular, ou tem pessoas que usam um GPS próprio para isso. Luvas, sempre bom ter luvas. Aliás, é uma curiosidade, o pessoal sempre pergunta se a luva seria por causa da queimadura de calor. E não, é por causa da queimadura de frio. O gás, ele é pressurizado e quando ele sai, ele congela. Então é muito comum a gente ter queimaduras por frio. É muito mais comum a gente ter Essa luva é bem especial, então. Essa é comum e essas são de couro. Um corinho fininho, assim... Já é suficiente. Já é o suficiente, assim, porque, teoricamente, para não ter vazamento, são micros vazamentos, né? Então, daí tu tem alguma coisa para proteger. Quando a gente pensa em balão, a gente pensa já no calor ali daquele maçarico, né? Isso. Mas, claro, pode haver queimadura se tu tocar nele ali, mas onde a gente mais pode se machucar é no mexer nos gás, ali nas trocas de mangueira, que pode ter algum escape de gás e congela. Aliás, esses dias eu andei machucando a mão e as costas. As costas também? É, porque vazou e pegou uma... Mas a gente tem algum pano, sempre é bom. Um paninho. E normalmente o que a gente muito tem é acendedores. No ao vivo. Porque normalmente o balão é assim, ele tem uma chama que fica sempre acesa, que é chamada chama piloto. E a gente aciona depois aquela chama forte que normalmente a gente vê lá de baixo que faz subir. Aquela chama pequena, a chama piloto, ela nunca pode apagar. O próprio sistema dos maçaricos, ele tem um clique que faz acender. Mas a gente não pode confiar só nele. Então a gente leva acendedor, caso ele falhe. A gente tem acendedores. Importantíssimo. E, normalmente, assim, o piloto tem mais de um. Eu faço coleções. Adoro. Se alguém te quiser algum dia me dar presente, me dê acendedores. Legal. Super Vários. útil. Vários. Eu gosto desse. Esse foi presente. Ai, que bonito. Nossa, Uau. É uma mini experiência aqui, ó. O barulhinho do balão. Parece, né? Isso, ele é bem parecido. Ó, Que legal. o som do balão. É, mais ou menos o som do balão. Então a gente leva, porque se a gente precisar, a gente consegue se virar se der algum problema no mecanismo ali, né? O sistema é sempre duplo também, por segurança, né? De pensar, se falhar, o sistema tem dois, a gente consegue fazer várias manobras para jogar gás para um lado, gás para o outro. Estou começando a me encorajar. Claudinha, vai lá. A outra Claudinha, vai lá. Testa primeiro e depois... Temos outros equipamentos aqui. Tô sem pilha. Variômetros para medir a nossa velocidade de subida e descida. Esse daqui tem até um bipzinho. Se a gente desce muito rápido ou sobe muito rápido, ele dá um alerta. Então, porque às vezes a gente está lá conversando com o passageiro lá e se distrai. Quando a gente está muito alto, a gente perde a noção de altura, assim, e da velocidade, né? Porque tu não tem um referencial. Então, essa é uma medida de tu saber se tu não tá descendo. Senão, daqui a pouco tu desceu demais, tu não dá conta mais de segurar o balão, né? Tem alicate, chaves, mais um maçarico culinário. Repelente, gente. Vocês não sabem como tem
mosquito no campo de decolagem. Ah, imagina, né? Tem que chegar. Nossa. Não, eu imaginei, mas no ar? Não, Não, é lá em cima. cima. Não, O lá em cima mosquito não dá tem. um jeito de... O bom é que lá não tem. É, porque aqui no chão É, a gente no tem chão. muito, né? No chão tem. E, como eu tinha falado, a gente tem os rádios comunicadores. Olha só. Que legal. Então, eu normalmente levo 2 na mala, né? Um por segurança e mais um. E minha equipe de chão, que a gente fala o resgate, leva mais um. Então, a gente fica se comunicando. Tanto para eles me localizarem, como também dar alguma orientação do vento. Porque, por mais que a gente faça aquele estudo ali, a natureza é a natureza, né? Muda a qualquer momento. Isso, né? muda a qualquer momento. Então, às vezes, eles chegam lá e dizem, olha, não, mas tá tendo um ventinho aqui. Ou dizem, ó, pode vir aqui que tá bem tranquilo. Baixa que o vento tá em outra direção, né? Aliás, é o meu marido que faz o meu resgate, então... Que legal. Ele vai querer que fique tudo É perfeitamente verdade. bem. Isso. A Às gente vezes também tem um brinca. rádio comunicador aqui. Cadê a nossa Marlene Matos? Dormiu. É, ele não quis falar com a gente agora. Não tem rádio comunicador aqui. Ele é sempre mal-humorado, assim. É sempre. Às vezes. Enfim, então a gente sempre o piloto carrega, alguns têm outras ferramentas, assim. Então a gente procura carregar tudo que a gente precisa lá em cima nessa mala para poder resolver os pequenos probleminhas que tem ali no ar, né? Claro, o ideal é que não tenha, né? Sim. Mas a Mas gente se tem tiver, tá preparado, tem né? que tá Pra sempre- E qualquer. lá em cima é um piloto ou vão outras pessoas junto? vai os passageiros e um piloto só. É um só, tipo, tu Sozinha vai, tem tu e como mais os fazer o que passageiros. precisa dentro Isso, do isso, cesto isso. ali. Isso, claro, em algum momento, se eu já aconteceu, às vezes eu pedi para um passageiro, às vezes no pouso eu não alcançar onde engatar o mosquetão, tá com o equipamento muito alto, pedir para eles ajudarem, alguma coisa assim. Mas as partes técnicas mesmo a gente se vira sozinho. Por isso que é muito importante quando a gente faz a aula, não é simplesmente o pilotar, né? Porque na verdade acaba sendo a parte mais fácil, mas a parte mais importante é tu entender como funciona, entende? Como o teu mecanismo funciona, como o teu maçarico, como funciona, até mesmo para quando tu ir botar o teu balão de pé, tu olhar e tu já perceber, não, mas tem alguma coisa errada aqui, não tá como deveria. E até mesmo se precisar fazer alguma coisa, tu saber, entender como funciona para tu saber corrigir numa emergência, né? Então não é só sair, Sim. porque como eu sempre falo, não Importantíssimo. tem acostamento, né? Exatamente. Adriane, e já teve alguma situação tensa que tu passou lá em cima ou pousando? Então, assim, tensa, não de perigo, mas que a gente fica um pouco preocupada. Uma vez, na verdade foi duas, eu acabei pousando em Bananais. Aliás, Bananal é muito bom de pousar, porque é macio, não estraga nada. Às vezes a gente vai próximo da montanha e o balão fica meio que preso ali, tu não consegue sair. E chega um ponto que tu sabe que tu já tá com pouco gás e tu tem que pousar. Então, eu já tive que pousar no bananal. Ir lá e pousar literalmente no meio do bananal. Ali, quando baixou o sexto cacho de banana. Já tava ali só pegou a Ali, bananinha, opa, hora do lanche. É a hora do lanche, mais ou menos assim. Teve também uma vez que o vento ele puxou para cima da montanha, então até sair, eu acho que eu tive que ficar uns 20 minutos lá. Nossa. Até o balão sair e eu poder ir. Então, e quem olha de fora também se assusta, porque o balão parece que está literalmente em cima. A gente em cima vê que não está tão perigoso, mas quem olha parece assim que tu tá literalmente dentro do cânion, né? E tu tá lá esperando, aí tu também pensa, não, mas eu tenho que sair em tanto tempo porque eu só tenho tanto de gás, né? E o que, que faz aí se acontecer? Não tem muito o que fazer. Não tem se muito, o vento... daí é o cuidado que a gente tem que ter, como falei, de entender o teu equipamento, saber quanto tempo tu pode voar, ter o cuidado de levar sempre bastante gás, como a gente sempre calcula, a gente vai fazer um voo de 40 minutos, mas a gente leva gás por 1h30, 1h40, né? Mas aí tu vai sempre pensando quanto que tu tem e, como eu falei, ali na emergência, quando tu calcula, olha, eu tô com pouco gás, então tu já começa a voar bem baixinho, tu procura o lugar mais seguro possível para poder pousar e, de preferência, mais perto de alguma coisa que alguém consiga tirar o balão, né?
E a gente sempre, o primeiro lugar numa situação é a segurança do passageiro, a tua segurança e depois a integridade do equipamento, né? Mas a gente sempre pensa... Porque o balão é um equipamento caro, né? É um equipamento Caramba. caro, é caríssimo, né? Então, mas entre segurança, claro, vai ser sempre a segurança das pessoas, né? Legal. E assim, o que tu vê assim que mais surpreende as pessoas quando elas estão dentro de um balão? No meu caso, muito surpreende por ser uma mulher. Ai, Acontece porque hoje a gente ainda tem poucas mulheres O pilotando. ambiente é predominantemente masculino, É né? predominante masculino, apesar que é um ambiente que não tem, a gente não sente um machismo, não sente um preconceito, muito pelo contrário, é muito bem, a gente é bem acolhido, e pelo menos eu sempre fui bem acolhida desde do início, que quis aprender assim, a gente é bem estimulada, então isso o pessoal se surpreende. E também da questão da sensação de segurança, por mais que as pessoas entrem com medo, como ele é suave, ele é leve, isso é o que mais surpreende as pessoas. A suavidade que o balão sobe e a sensação de segurança que dá quando tu chega lá em cima, assim, que é tudo muito suave, tudo muito lúdico, assim. Então essa é a parte que mais surpreende as pessoas. E a gente que nunca voou, eu olhando pelo menos, eu vejo e eu fico pensando, meu Deus, a hora que eu começar a subir vai ser... Isso, às vezes a pessoa tem a impressão que vai ser turbulento, que vai chacoalhar, não. Tu sobe é como se fosse um elevador, quando vai tudo... Isso, flutua, tu literalmente flutua. E surpreendentemente, assim, é passar pelas nuvens. Ainda é algo assim que me emociona. Assim. Sei, como é que é essa sensação de passar pelas nuvens? Tu vê ela entrando dentro do balão? É mágico, porque tu entra, né, claro, tu sente como se fosse numa serração, quando a gente sobe a serra ali, então daqui a pouco tu não vê mais nada, fica tudo branco, muda a temperatura também, o som muda também, tu escuta os outros maçaricos, mas é diferente o som, né? E depois tu vê clareando, então a hora que sai, assim, que tu vê aquela claridade, assim, sei lá, é mágico, é algo mágico. Eu nunca me Acho que acostumo. saindo daqui a gente já vai já agendar o vamos, nosso a gente voo. nem vai dormir hoje, a gente vai voar de balão. Primeiro balão que apareceu, vamos. O negócio é eu não dormir. Se eu ficar acordada até o horário, eu consigo. Mas vamos lá, então. Quem sabe a gente vai fazer um voo com a Adriane, né? Então, é só ir. Adriane, conta pra gente. Aprovou a cerveja do nosso patrocinador? Foi uma cerveja muito gostosa. Passou pelo crivo da Adriane. Passou, está aprovado. Inclusive, galera, o Meet, ele ia envasar hoje as Black IPAs, tá? Perfeitas para o inverno. Tá aí, tá chegando. Tem alguma paisagem que te emocionou mais dentre todas as outras, né? Porque a gente sabe que voar sempre tem paisagens lindas pra ver. Pra mim, sempre é o voo quando a gente passa as nuvens, né? Porque parece que tu passa um portal, então é muito bonito, né? Algo mágico, parece que tu tá passando num mar de algodão, assim. E quando a gente faz um voo que a gente costeia bem a serra ali, o Malacara ali, que a gente consegue passar bem perto dele. Pra mim é uma das paisagens mais bonitas que tem. Ele pega o sol batendo, assim, é muito bonito. Ela tá quase convencendo a gente, galera. Eu fiquei com muita vontade de tocar nas nuvens. Parece algodão. Tu sabe que é muito recorrente um comentário, e eu tenho medo desse comentário, porque as pessoas falam, a vontade que eu tenho é sair correndo no mar de algodão. A pessoa se joga lá de cima. Que medo. Eu ia ficar com vontade de comer as nuvens. Porque é muito interessante mesmo, é uma sensação diferente, é mágico mesmo. Uau. Legal. E tu já voou em algum outro lugar além de Praia Grande? Teve alguma outra experiência? Assim? Eu voei em Boituva, eu fiz aula em Boituva, a minha prova foi lá, a prova para tirar o brevet foi lá em Boituva. Voei em Torres, eu voei em Jacinto, Machado. Um dia fizemos um voo, decolamos praticamente lá dentro do cânion, lá eu e o Adrian, outro piloto. Deu uma loucura lá um dia, vamos lá decolar lá de dentro. Lá. E fomos. E também eu fui para Rio Claro quando fui competir no campeonato no Brasileiro ano passado.
Eu fiz alguns voos lá. Em Torres deve ser bonito também ver o mar, né? É bonito, é muito bonito E lá. que medo também, né? eu acho que eu do teria- mar. Se o balão vai pro mar, o que acontece? Então, Olha a tem... pergunta da Pode gata. acontecer Eu não isso? sei. Pode, né? Pode acontecer. Eu voei apenas 2 vezes lá. As 2 vezes eu não tava de piloto principal, né? Tinha outro piloto junto, então tava tranquila, né? Mas tem a faixa de areia, então se tu... como a gente já sabe, mais ou menos como eu falei, a gente sabe mais ou menos os ventos, então chega perto da praia, tu vai pousar na areia, né? Ou então, do que a gente fala, abre o TAP, né? Pra perder o calor, tu descer o quanto antes pra tentar pousar na areia. Mas já teve casos do pessoal pousar e chegar a tocar na água, coisas assim, né? Aí eu não voaria em Torres, porque aí seria 2 coisas que eu não sei fazer, que é voar e nadar. Entendeu? Então, Não, aí mas fica daí- longe demais do meu. Mas normalmente, quando se voa em torres, se escolhe direções que o vento ou tá paralelo à praia, ou saindo. Ou se ele tá indo, se decola mais longe, para quando tu tá encerrando o voo, tu já tá bem baixinho para pousar na praia, né? Por isso se faz sempre o estudo, né? Para saber onde tu vai pousar. Eu morei 7 anos em Torres, né? E eu morava bem pertinho do Parque do Balonismo. Então eu fiquei por 7 anos seguidos ouvindo o narrador e vendo os balões subir. Eu adorava, assim. Mas eu confesso que ver os balões em Praia Grande é muito mais mágico. Eu acho muito mais bonito, sabe? Eu vivi aquela experiência ali do balonismo, mas eu acho muito mais bonito os balões subindo aqui em Praia Grande. Talvez pela paisagem, pelo clima. Mas não tô tirando a magia do balonismo. Adoro também, inclusive. É que muda um pouco a logística também, porque principalmente quando tu tem ali o festival, a competição, tu tem um voo em que o pessoal decola mais rápido, é uma outra forma, os pousos são mais rápidos, parece ser mais agitado. Quando é o voo com passageiro, é mais contemplativo, é mais lúdico, é mais devagar. Então parece que pega mais uma magia assim. Eu acho que acredito que tenha essa diferença, né? Por causa do tipo de evento, outra coisa. Acho que o fato de ter um narrador, o fato de ter a competição, aquilo lá gera um clima diferente do que quando é o voo pro passageiro, que é tudo meio light, contemplativo. Assim. Mas é um clima muito legal também. Sim, Tem o cara narrando, e tem a música, e tem uma emoção, sabe? Isso, são coisas diferentes, né? São emoções diferentes, né? Tem belezas diferentes, né? Tu já competiu? Tu vai competir esse ano? Eu vou competir. Vai? Eu vou competir. Começa quando? Amanhã começa? Tem um festival. O festival começa na 1, 2, 3 e 4, né? E vai ter o brasileiro no dia 6, 7, 8, o feminino brasileiro. Daí eu vou no brasileiro, consegui no brasileiro. Né? E tem alguma coisa que tu possa passar pra gente no sentido de como que seria uma competição de balões? É quem voa mais alto, quem voa... Na verdade, a competição, são feitos alvos. Tem alvos tanto no chão, quanto chamado alvos virtuais, que são alvos que a gente fala estrelas, assim, que tá lá um ponto numa determinada altitude, latitude, tá lá naquele ponto. E tu tem que passar o mais próximo possível dele, e esses do chão tu joga uma marca nele. Legal. Então tu usa os ventos, como a gente conversou antes, para ir navegando e chegar o mais próximo possível desse alvo e fazer esse ponto, ou marcar, ou pelo um aplicativo que usa para a competição, que tu passou próximo desse ponto ali para marcar o ponto. Como é que tu se prepara? É voando? É voando. Eu não tenho, vamos dizer, para mim, o meu voo é de passageiro, eu aprendi a voar para passageiro, é a minha formação e é o que eu gosto. Mas a gente de vez em quando vai para se divertir mesmo. Então a gente estuda o tipo de provas, porque são padrão, tipos de prova, para a gente saber como que ela pode acontecer. Mas é na hora ali que vai ter, a gente decola, daí o juiz vai dar 4, 5, 6 provas num voo só, vários pontos para passar. Se monta uma estratégia, vou fazer esse ponto primeiro, esse ou esse, porque daí tu tem que ver a direção do vento. E vai, voando, né? Legal, Então, experiências, né? Tem pilotos que se dedicam mais à competição, né? Tem pilotos que nem tanto, que é mais para voo de passageiro, então... E o prêmio é atrativo?
Normalmente é só a participação. Mas... É pelo networking É pelo também. network, isso, pelo aprendizado, assim, né? Mas é pela competição, pela interação, né? Uhum. Eu, o festival, não participei nenhuma vez, porque acaba que muitos pilotos vão para lá e a gente acaba ficando aqui dando apoio para as empresas que ficam sem os pilotos para poder tem os bastante passageiros. turista na região Isso, também, porque né? acaba chamando, né? Por mais que o festival é em Torres e se concentra bastante gente, acaba também chamando gente para vir voar aqui, né? Então daí a gente acaba ficando aqui para voar também aqui. E teve alguma situação muito inusitada que aconteceu dentro do teu balão? Seja assim, alguém pediu alguém em casamento? Casamentos já muitos, É. que eu vou muito em balão, que a gente fala exclusivo, que vai o piloto e um casal, né? Então já aconteceu muitos pedidos assim. Um dos mais inusitados foi um dos passageiros que ficou com medo e ele voltou da baixada, sentado no cesto. Eu. Eu, se fosse, seria eu, certamente. Então, Acho que eu também. então eles foi um pouco, ele disse, não, vou sentar um pouco. Daí, normalmente a pessoa fica um pouquinho, não, ele não conseguiu. Só no finalzinho do voo ele... Coitadinho. Ele conseguiu se levantar, assim, porque ficou com medo. E realmente a gente fica com pena, porque Sim. é um gasto, porque um voo de balão não é barato. E daí o companheiro dele também estava junto. E daí criou aquele clima ruim, né? Nenhum dos dois acho que conseguiu aproveitar como conseguiriam, né? Assim, né? O que tava feliz não podia também falar, ai, nossa, eu tô amando isso aqui. E aí o coitado tá ali. Aí ele vai assim, não tô gostando tanto, mas vou ter que ficar calado. Isso. Mas acho que foi assim, no mais assim, sempre foi tranquilo, sempre são bem divertidos, né? Porque o pessoal tá indo já com um clima legal, assim, né? Legal. Eu, por sorte, nunca teve uma desistência de pedido de casamento, porque alguns pilotos já contaram o que aconteceu, Sério? né? Conta pra gente alguma. Então, já aconteceu de ser o rapaz pedir a moça em casamento e ela dizer não, né? Então... Mas não deu nem pra fingir na hora ali. Uma deles disse que quando desceu, a gente consegue descer rápido, mas disse que parecia uma eternidade aquele balão para descer, entendeu? Gente, que momento. Parecia que não chegava no chão nunca, né? Porque... Eu tô até rindo, pecado, né? Sim. Mas imagina tu preparar todo um clima, pedir a pessoa em casamento e receber um não. Nossa, mas assim, eu fico imaginando, às vezes dá pra pessoa dizer um sim ali só pra disfarçar, né? A hora que descer ali embaixo, fala assim, melhor não, deleta né? tudo. Isso, né? Porque... E sem falar que a gente fica preocupado, como teve um outro amigo meu, outro piloto, que ele ficou preocupado da reação, porque a gente não sabe quando, de uma negativa dessa, como é que a outra pessoa vai reagir, né? Tu tá lá em cima, né? O que a pessoa vai fazer, né? Então... Mas é sempre bom dar uma investigada antes, se há a possibilidade da pessoa aceitar o pedido, né? Essas coisas não estão lá não muito 100%, não invista nesse pedido ainda. Não, a surpresa é bom, mas vamos com calma, né? Com calma. É bom dar uma investigada antes. Isso. Tu quer tirar a tua cartinha, Cláudia? Verdade. Então, a gente falando sobre magia, né? A magia das nuvens. Vamos tirar uma cartinha? Não sei se tu importa. Não, vamos tirar a cartinha. Tudo ok? É que, assim, eu falei dessa maneira, mas eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. É assim, eu não sei nem baralhar Cláudia. direito, entendeu? A gente finge que sabe. Mas o que importa é que é o momento que vai proporcionar. Dá só mais uma misturadinha pra garantir, senão vai sair sempre a mesma carta, né? Pode escolher uma carta aí pro nosso programa de hoje. Mostra Qual lá será pra a câmera. carta? A gente tá de cabeça pra baixo. É o golfinho. Golfinho. Poxa, o golfinho é da água. Podia ter sido Uma carta bichinho do ar, né? Uma mosca. Um mosquito. Vamos ver o que diz a carta 40. Golfinho. Eu acho que eu não cheguei tão longe. Força vital. O golfinho nos fala do sopro da vida,
a única coisa da qual nós só podemos prescindir por uns poucos minutos. Nós podemos viver vários dias sem comida ou mesmo sem água, mas o oxigênio é a base indispensável de nossa subsistência. Assim, se mudarmos o padrão e o ritmo de nossa respiração, seremos capazes de nos comunicar com qualquer outra forma de vida. Gente, perfeito. Viu? Ó, tá na hora de Perfeito. vocês voar de Falou, balão. falou exatamente. Mas que engraçado, né? Então, O golfinho da mas falava água, do ar. do ar, do E oxigênio, sobre né? também a respiração ali que É. pode mudar, né? Então aí o balão vai mudar. Exatamente. Perfeito. Tudo a Como ver. encaixa, né? E tem alguma idade mínima, assim, pra voar? A criança pode voar, pode... A gente recomenda acima dos 3, 4 anos, né? E também varia do perfil da criança, né? Porque o que acontece? Não é nem a questão do medo da altura. Dificilmente a criança tem medo de altura. É muito difícil. Mas o operacional ali, a questão das ventoinhas, ali, daqueles ventiladores, faz muito barulho. E o barulho do fogo, do maçarico. Aquilo lá é um barulho que incomoda bastante e assusta bastante. Então, dependendo da criança, aquilo vai ser muito, muito incômodo. Mas, assim, acima dos 4 anos já pode ir. Às vezes a criança tá com uns 28 anos e ela ainda pode ficar... Com 32 também. Mas às vezes a gente usa também os tampões para ouvido, para abafar um pouco o som, né? Mas como eu falei, é perfil de criança. Eu já levei criança de 2, 3 anos tranquilo, que se divertiram, curtiram, olharam pela janelinha, os pais no colo, assim como já levei maiores que... Criança a criança grande não- que teve que ficar sentada no... ou mesmo que não curtiu a experiência, ficou sentado no cesto brincando com o celular, entendeu? Então isso também acontece. Ou também criança que chorou, que ficou incomodada. Então tem que entender o perfil da sua criança para levar, né? Então, mais... É considerado um transporte radical? É considerado um esporte de aventura. É considerado um esporte de aventura. É um esporte. É um esporte. O balonismo é um esporte. Por mais que a gente use ele como um transporte, mas ele é um esporte. E é de aventura porque ele pode ter uns pousos mais radicais, né? Até mesmo de virar, como eu falei, de virar o cesto, coisas assim, né? A gente não recomenda grávidas, não devem voar, né? Por causa da questão do impacto. Alguém que fez uma cirurgia recente, alguém que tem algum problema ortopédico, alguma coisa que não possa receber impacto. Porque, como eu falei, a gente não consegue prever 100% como vai ser nosso pouso. A gente tenta fazer o máximo possível, mas a mãe natureza é a mãe natureza, né? A gente não consegue prever 100% e nem dominar ela, né? Tá surfando nas nuvens. Isso mesmo. Tem bastante turista de outros países que viaja no balão. Tem alguns. Tu já levou passageiros de outros países? Já levei franceses, já levei... Só que foi em grupos, daí ainda bem que não passei trabalho, sabe? Tava com famílias e com outras pessoas, né? Porque eu não mal enrolo em inglês, né? Também bastante gente da nossa região ali, Argentina, Uruguai vem, americanos também. Mas o pessoal, a gente comentam que vem gente de vários lugares voar. E tu sente que o impacto deles do balão é bem parecido com o pessoal aqui também? Sim, ou mais também. Às vezes também. ficam mais maravilhados Isso, porque eles não isso. estão vendo os canyons como a gente vê todos os dias, né? Isso, é diferente, porque é novo, né? A gente às vezes já está um pouco mais acostumado, né? Até mesmo o turista do próprio país que vem de outra região também já se encanta bastante, né? Porque é realmente diferente. A gente nasceu aqui, a gente Vê vê todos todo os dias, dia, né? Abre a janela e fica, Isso, tá lá. isso, às vezes o canyon. É, o canyon, tá lá. Tá lá, Já não chama tanta atenção, né? Uhum. Mas já peguei vários passageiros de fora. Ainda não levei nenhum famoso. Não, ainda não. Não. Ainda não, mas talvez Ainda leve não. nós duas Talvez pessoas aí. famosas. Vamos levar vocês, né? Talvez estou tentando convencer. Vai dar certo, vai Vamos dar fazer uma certo. enquete. Talvez Fazer ali uma enquete. Isso, no Instagram.
Pode Tá. ser, vamos fazer uma enquete. A Vera e a Claudinha vão voar de balão? Precisa ter muitos likes no vídeo. Exatamente. Isso. Ou botamos uma meta de likes, daí se nós atingir uma meta Boa, de likes... boa, A ele com medo boa. de atingir a meta. Boa! Se tremendo toda. Viu, ó? Eu sei que as Mas pessoas a são gente bem poderia. sádicas. A gente poderia colocar Vamos escolher uma meta de likes e, Aham. né, podemos pensar Aí a gente vai juntando dinheirinho até lá. A Verita não vai poder ficar sentada no cesto. Eu tô falando isso contando que eu não vou desmaiar. Ó, eu posso ficar em pé na saída, daí eu boto um chroma key, sabe? Com o fundo dos canyons. Assim, ai, tô voando, galera. E tá em casa, né? E tá em casa e o verde aqui Boa. atrás. Não, vamos fazer um lá em cima, lá. Mas Tá. eu já tô me empolgando, tô Vamos começando a... vamos ver. Deixa eu ir na terapia antes. Gente, Mas muito bom. gostamos da possibilidade. Vamos fazer uma meta de likes. Isso. Daí eu e a Gostei, eu Claudinha acho que é uma vamos, boa, vamos dependendo atrás do- disso. Vamos engajar. E quem quiser voar contigo, como é que faz pra te encontrar? Eu agora, eu tô voando para balonismo dos Canyons, empresa da Tainara e do Fernando. Então, normalmente estou pilotando para eles lá. A gente tem o balão é para 8 pessoas, assim, então fica um balão 4 pessoas de um lado, 4 pessoas do outro. Fica quase um balão exclusivo, assim, bem tranquilo. A gente consegue dar atenção para todos os passageiros, né? Então, é super tranquilo. Tem alguma tradição ali quando voa, depois que voa, que sempre tem, vai sempre ter nos voos? Então, é algo que sempre acontece em qualquer voo, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, após terminar o voo, sempre é feito um brinde com espumante. Porque no primeiro voo que foi feito, que foi uma aventura, lá na França, lá, porque era uma loucura, eles aqueceram o balão e o balão literalmente caiu, né? Diferente de hoje, que a gente tem todo o controle, eles levaram espumante para brindar. Então, se tem esse costume de, após o voo, comemorar o voo, o sucesso do voo, toda aquela energia, toda aquela magia, porque é mágico voar de balão, a gente faz aquele brinde para comemorar e como um batismo do balão. Também, na época, se fazia isso porque a gente sempre pousa num terreno aleatório, né? Então, se convida o proprietário da terra para brindar, em alguns lugares eles dão uma garrafa de espumante, mas sempre vai ter o espumante após o voo. Até eu brinco que o balonista, ele nunca vai morrer de acidente de balão, ele vai morrer de cirrose. Porque às vezes 6 horas da manhã a gente está bebendo espumante. A cada voo, se fizeres vários voos... Apesar que no dia a gente no máximo faz 2 voos, né? Um voo uhum. na parte da manhã, né? E um voo no final da tarde, né? Mas a gente sempre brinda com espumante. Tu comentou ali do voo lá na França e tal. Quem foi o cara que disse assim, vou botar um ar quente aqui, vai subir e a gente vai voar? Foi um estudo em conjunto. Teve várias pessoas que desenvolveram o balão. Na verdade, começou já lá na China antiga, lá naquelas... Agora eu quero ir. Naquelas Eu sou da lanternas lá que o pessoal botava Ai, fogo. sim, que Então daí ali sobe, começaram né? já a observar que alguma coisa fazia subir. Teve também o padre Guzmão, que é brasileiro também, que ele Não é o padre do balão, galera. Não é o padre do balão. Então ele desenvolveu também acho que era meio de seda, coisa também que levitava com o calor. E daí lá na França, ai meu Deus. Pete, como é que é? Aquele voar, subir. Tem o balão mágico, né? Super fantástico, amigo, que vamos estar contigo. E daí assim, foram os irmãos Montgolfier. Os irmãos Montgolfier. Tá, eles são franceses? Franceses. Então foi eles que começaram, então, querer fazer o balão para voar com passageiros, né? Então, uma das primeiras experiências lá, eles levaram alguns animais, né? Porque eles tinham medo. Eles não sabiam o que ia acontecer. Assim, parece que eles levaram um pato, uma cabra e um galo. Botaram lá o negócio. só Não é fácil povo deixar ia o balão comer subir depois. sozinho? Não, mas eles queriam saber como é que um ser vivo ia se comportar na altitude, entendi. sabe? Daí deu certo.
Daí eles desenvolveram uma espécie de balão. Era mais parecido com esses que eles fazem ali em São Paulo, Rio de Janeiro, ali que aquece e depois ele cai, sabe? Porque eles Sim, não é tinham até meio proibido, né? Eu Isso, acho, isso, assim. isso. Tanto que a gente fala, existe uma diferença entre balonista e baloeiro, né? O balonista é quem trabalha com balão de ar quente, a gente trabalha nessa atividade. O baloeiro é mais ligado com essa atividade ilegal desses balões, né? Que são proibidos e causam Sim, incêndios. incêndios, acidentes, né? Então, eles fizeram, o primeiro voo foi com o Jean-François Pilatry. Então, e François Laurent. Eles foram os primeiros a voar, sabe? Porque, a princípio, uma das histórias que contam, o rei que ia botar uns prisioneiros lá para voar, né? Mas daí esses dois pensaram assim, não, mas daí se der certo, vai ser uma honra muito grande pro prisioneiro. Vamos nós. Nossa! Então, eles que foram voar, né? Então, deu certo, mas, enfim, foi uns 10, 15 minutos de voo, né? Eles aqueceram aquele balão subiu e caiu. Caía, não era pousado, era cair. Eles botavam também bastante peso nesses primeiros balões e iam tirando o peso. Por isso que às vezes nos desenhos animados tem os desenhos dos saquinhos de areia. Aham. Porque como não conseguiam aquecer, se tiravam os Não pesos, tem uma sabe? prova do balonismo que tu tem que soltar o saquinho pra cair no alvo? Essa é a marcação do alvo mesmo. Os alvos de chão é assim, é um pezinho com uma fita assim, que eu já vi joga que, assim. que eles soltavam. Isso, no X Assimilei a no isso chão. agora. Isso. Legal. Então, foi tudo assim que foi desenvolvido. Então, ó, já se passaram mais de 200 anos ali, né? E foi desenvolvendo cada vez melhor, porque no começo também eles não entendiam o porquê que voava, entendeu? Primeiro eles achavam que era fumaça, até eles entender que era o calor, que era toda a questão da física, o ar expandia, ficava mais leve que o ar de fora, então acontecia o mesmo empuxo e ele fazia com que o balão subisse. Eles demoraram a entender o porquê, né? Imagina, as ciências em si estavam começando, né? Mas depois que foram entendendo, depois foram desenvolvendo maneiras de controlar isso, né? Mas não é assim, também, hoje, esses tipos de maçarico também não são tão recentes. Até eu havia olhado aqui na internet, foi em 1960 que teve o primeiro voo livre com um balão moderno. Nossa. E foi em 1953 que foi feito esses queimadores à base de propano, que é a base do que é usado hoje, né? Que a gente usa o gás propano, né? Então, pode ver que não é uma tecnologia tão recente, apesar que o primeiro voo foi em 1783. Nossa, faz tempo, hein? Faz tempo, mas como disse, era meio uma Essa loucura, assim, né? né? Então, mas ele como é hoje, e claro, e a cada dia a gente tem uma tecnologia melhor nos equipamentos, né? Há pouco tempo atrás, há poucos anos, só conseguia material importado, né? Hoje no Brasil a gente tem fábricas. E na Praia Grande a gente tem uma fábrica, de balão que faz a parte do envelope, cestos. Mas no Brasil a gente tem fábrica que faz todo o equipamento. Tem 2 fábricas que te entregam o equipamento prontinho, tudo, Legal. até os queimadores, que são poucas empresas que fazem, né? E elas não perdem nada para uma empresa de fora, assim. E assim, tem validade, digamos assim, aquela lona do balão, o cesto, você tem que trocar recorrente, tem muita manutenção? Sim. O equipamento em si tem os queimadores, tem manutenções, né? Assim como um carro, tem as manutenções preventivas ali, algumas pecinhas vão se desgastando, tem que trocar mangueiras, vedações, assim, tem que estar trocando. Os tanques também tem revisões que passam. O cesto, dependendo do cuidado, ele dura anos e anos, mas depende dos impactos que tu vai ter, ou se tu pousa em lugar desmolhado, então vai depender do cuidado. E a parte da lona ali, que a gente fala um envelope, um velame, ele tem horas de uso, que também vão depender das condições de uso que tu usa. Se tu põe muito fogo, se tu voa em condições muito ruins, por exemplo, tu põe um peso maior do que o balão foi projetado, então tu aquece demais, então vai desgastar mais aquele tecido, então tu acaba tendo que trocar aquele tecido
com menos tempo, mas chega um ponto que a gente fala que o balão não tem mais conserto, não vale mais a pena trocar. Em alguns voos a gente enrosca em alguma árvore, ou mesmo no chão, ele pode rasgar. Então a gente faz a manutenção, alguns pedaços a gente pode ir trocando, fazer a costura, assim, mas ele tem horas de voo. Então, mas varia de... E é muito frio lá em cima. Não muda muito, porque a gente não chega a subir muito. Aqui a gente vai normalmente a 1.000, 1.300, então tu vai sentir a mesma temperatura como se a gente tivesse subido a serra. Muda um pouquinho, tem dias que nem muda nada a temperatura, assim. Eu tenho que separar minha roupa, né? Eu tenho que escolher meu look. Alô, lojas que quiserem patrocinar o look do voo. Normalmente um casaquinho, claro, é quase a temperatura que tá no chão. E como tem o fogo, ele acaba dando uma aquecidinha, assim, então a gente mal nota a temperatura. Ótimo. Então estamos chegando no bloco final. E para finalizar, vamos fazer umas perguntinhas rápidas para Adriane. Uma música para tocar no balão. Apesar de existir várias, assim, com o clima, eu gosto muito de Follow the Sun, que eu acho que combina muito, assim, com o clima ali do sol nascendo. Assim. Fantástico. Uma frase que te representa. O destino de alguém nunca é um lugar, mas sim uma nova maneira de pensar. Profundo. E por que todo mundo deveria viver essa experiência de voar de balão? Porque é uma experiência única. Eu acho que quando tu tá lá em cima, independente da religião que qualquer um tenha, eu acho que você se sente mais perto do Criador lá em cima. Diferente de qual religião que tem, é o que tu sente mais próximo do que é voar, do que ser livre. Sente acolhido pelo que é divino. Sério, me agora a gente vai ter que ir. Ai, adorei. Agora a gente vai precisar ir. Sim, exatamente. Já diria Charlie Brown. Eu descobri que azul é a cor da parede da casa de Deus. Uau! Da hora, eu lembrei dessa música agora que tu falou. Verdade. Uau! Enfim, gente, a gente tá encerrando, né? Estamos na reta final aqui desse bate-papo. A gente queria agradecer a Adriane. Foi muito legal. Foi diferente da nossa rotina, né? Foi. Saber um pouco mais dessa atividade tão interessante que movimenta muito Praia Grande. Ultimamente a cidade tem estado muito cheia de turistas, a gente percebe muita gente diferente. E isso é muito bom para a economia, para quem vive na cidade, né? Tá girando de uma forma diferente. As pessoas estão conhecendo Praia Grande. Bom, a gente tem visto Praia Grande no Fantástico, com voos de balão. Coldplay. Coldplay! Coldplay. No Esporte Espetacular também já passou no domingo e assim, emocionante demais. Também eu agradeço o convite, vim aqui partilhar um pouquinho dessa minha vida ali, que é muito legal. A gente convida todos a um dia viver essa experiência, quem não pode no momento ainda fazer o voo e ir lá na decolagem também é muito bonito. Normalmente nos sábados, dos feriadões, é praticamente um festival ali de tantos balões. Então, agradeço às friends pelo convite. Legal. Quer deixar um recadinho pra alguém? Quer mandar um beijo, um abraço? Aproveita que a hora é essa. Vai lá. Eu não poderia deixar de agradecer ao meu professor, Rafa da Luz, e todas as pessoas que me ajudaram nessa caminhada, porque é difícil a gente entrar num mundo novo, diferente do balão, assim. Então teve muitas pessoas, né? Teve o Flávio, teve o Murilinho, claro, e em especial mesmo o meu esposo, que sempre esteve me apoiando, assim, nas minhas loucuras ali, quando eu disse eu quero ser piloto de balão, e ele disse, então vamos lá. E ele sempre esteve ali comigo. Então, beijo, Sal. Te amo. Obrigada pela tua presença, aceitar o nosso convite Eu também. que agradeço. Foi muito legal, a gente aprendeu bastante. mesmo. Eu já tô olhando a roupinha pra Tá com o ir bichinho já. Então, ó, é só ir? Então, finalizando o episódio de hoje, foi pra lá de especial, pra lá das nuvens de especial. Vamos agradecer os nossos patrocinadores que ficaram com a gente até o final. A Grota Beer. Vamos fazer um brindezinho. Vamos fazer um brinde todas. E a loja Eletrofreitas, com os melhores móveis
nós poderíamos ter aqui no nosso estúdio, muito modernos, lindos, essa mesa super diferente, para dar um toque especial na sua sala, e essa poltrona lindíssima. Tu quer deixar tua rede social aqui pra se alguém quiser te seguir, te achar lá? Tu posta teu dia a dia na rede social? Eu posto algumas imagens dos voos, assim, mas eu sou meio low profile. Low profile. Mas se tu quiser deixar o teu Instagram, a Meu gente coloca aqui, tá? Sim, é Adriane Rio. Se alguém quiser lá curtir lá, pode ir. Mas não vai ter muita coisa. Eu acabo voando e curtindo igual os passageiros, ao invés de ficar tirando que legal. foto. Porque pra mim sempre, o voo é sempre como se fosse o primeiro, né? Que legal. Que legal, né? Emoção. Então tá, gente. Por hoje é isso. Tchau. Até o próximo. Tchau. Corta, Marlene. Acho que agora sim, né? Aí ele vai chegar aqui e não deu. Nossa. Ô meninos, vocês podiam ir voar. Aí eu já tô ficando com vontade, tá? eu tenho Porque vontade, agora eu que tu tenho falou, vontade. aí vai ser o melhor dia de tempo. É que sábado normalmente é o dia que mais tem balões. Eu sou impulsiva, se bobear, eu tô lá, alguém diz assim, ai, faltou um, aí eu digo, já me bota aí. Me Eu sou tipo joga. assim, não vou, aí tô lá assim, quer saber? O Vou entrar. pessoal que faz equipe pros balões é tranquilo. É tranquilo. Ainda mais se vocês irem as duas, assim, ó. Porque daí vocês já Eu vão agarrada no pé da Claudinha chorando. Não, gente, vocês vão perder pras crianças. Amiga, tu tem que pensar que no final tem o Tá, brinde eu da não bebida. posso perder pras crianças. Não posso E perder. tem o brinde da Tem bebida no espumante final. no final, isso me envolve. E daí, de repente, se você